Ô, Pansieri. O Cruzeiro tá numa ressaca brava, hein, Pansieri? Tá, bravíssima. Pior que a minha. Mas você não tava em casa? Mas aí o João descobriu. Então. Olha só. Vamos lá, João. Vamos começar pelo William, lateral direito. É uma situação que pode acontecer, né? Vamos aguardar. Eu conversei com uma fonte ligada ao Cruzeiro que me falou assim: vamos ver. Mas o Internacional quer o William. Só que o Internacional tem uma dívida com o Cruzeiro do Wesley. Lembra do Wesley, João? Aquele que passou aqui em 2013, torcedor. Acho que não tem muitas vezes. O Cruzeiro deve o Inter. O Inter deve o Cruzeiro. O Inter deve o Cruzeiro. Não, o Inter levou o Wesley e ainda vai ter que pagar. E aí... E lá ele joga bem ainda. Tá na CNRD esse caso. Só que realmente existe essa possibilidade de acontecer alguma coisa e até poderia envolver um nome nessa história, que é o Wanderson. É um atacante de beirada, é um jogador de beirada, faz o lado de campo e, enfim, é uma situação que pode acontecer. Eu fico pensando essas coisas no futebol. Olha, será que o Cruzeiro não devia ter um pouquinho mais de paciência com o William? O cara ano passado estava na seleção, é um baita jogador, acabou de chegar um técnico novo no Cruzeiro, que é um baita de um treinador. Será que não consegue recuperar um jogador da qualidade do William? Olha, eu não liberaria o William. E é uma posição que é muito carente, né, o João? Se o cara é bom jogador, ele não está jogando bem, mas não são tá. duas coisas diferentes. Uma coisa é quando o cara é um jogador ruim, outra coisa é quando o cara é um bom jogador que tá vivendo um momento ruim. Ele é um bom jogador que tá vivendo um momento ruim. É isso. Eu acho que não faz sentido, o técnico acabou de chegar ali. Era justo, inclusive, em algum momento dessa trajetória, né, de 2025, que ele ficasse no banco do Fagner. Era justo que isso acontecesse. Mas vai ser difícil o Cruzeiro, até qualquer time aí, né, a maioria dos times, contratar um lateral direito melhor do que o William. Isso aí vai ser difícil. Mas tem também a questão da torcida, né, o Pans, que a torcida tá meio brava com ele. Torcida, o cara faz 3 jogos bons, ela já muda o vento. E a torcida quer o jogador jogando bem. Agora, precisa ver se ele quer ficar, né, o João? Porque tem isso aí também. Se o cara tá insatisfeito, isso aí não é só no futebol, né? Em qualquer profissão. Se o cara tá insatisfeito, se o cara não tá feliz por algum motivo, tem alguma questão que tá pegando pra ele, enfim, pode ser familiar, financeiro, o que for. Se ele não tá feliz, a chance dele não render bem também é grande. Então precisa ver como é que tá o espírito do jogador também, né? Isso aí que precisa ver. Essa talvez seja a grande pergunta, e o Alê lembrou muito bem. É vontade do jogador deixar o Cruzeiro ou é vontade do Cruzeiro negociar o jogador? Eu acho que junta os dois, né, João? Junta as duas situações. Ninguém gosta de ver um boneco seu pendurado num viaduto, né? Eu acho que isso pode pesar de alguma maneira, porque isso aconteceu hoje, e aí o chefe da segurança do Cruzeiro foi lá, inclusive, tirar os 3 bonecos. O que é uma coisa absurda. Né? O que é uma aberração. O que você sabe, João? E vou dizer mais, numa cidade como Belo Horizonte, com a qualidade da nossa polícia, com o sistema que a gente tem de monitoramento de câmeras na cidade, se quiserem, em 48 horas descobrem quem foi o infeliz, o criminoso que fez isso. E tinham que descobrir, tinham que punir de maneira severa. Como tem que punir de maneira severa aquele outro infeliz que mandou mensagens odiosas ao goleiro do América. Nós temos que parar com esse negócio de naturalizar esse tipo de agressão. As pessoas têm família, têm pai, têm mãe, têm filho, têm esposa, têm marido. Rede social não pode ser terra de ninguém. Sabe? Não dá pra aceitar esse tipo de coisa não, meu amigo. Você quer ir pro estádio vaiar o jogador porque não tá jogando bem, é seu direito. Agora, agredir as pessoas, mexer com o emocional das pessoas, isso é uma coisa inaceitável. E esperamos que a Polícia Militar, que o Ministério Público do Estado de Minas Gerais tenha uma ação muito dura e muito efetiva em relação a esse marginal que colocou esses bonecos no viaduto e em relação ao outro marginal que agrediu de maneira covarde o goleiro do América.
Exato, então isso lógico que poderia pesar. Semana passada o William teve, né, recebendo o Troféu Guará, seleção do campeonato, e aí estava feliz com esse momento do Cruzeiro, enfim, ali não tinha sido eliminado ainda, né, tinha ainda o jogo da volta contra o América e agora vive toda essa situação, esse turbilhão de emoção, e aí na cabeça do jogador passa mil coisas, né? O cara é igual você falou, o cara é pai de família, tem filho, tem família, tem todo mundo para cuidar. Então vamos ver. Pode acontecer pelo Wanderson, que hoje não está sendo muito utilizado no Internacional. Até nossa Mauri lá no Sul também está nos apoiando nessa apuração para o nosso itatiaesporte.com.br. E aí eu pergunto para você, Alê, faz sentido você se desfazer de um jogador e trazer um outro que não está sendo usado no Internacional? Não é trocar um problema por outro? Sempre tem a esperança de que o cara consiga, por exemplo, a gente tá falando aqui do Wesley, né? O Wesley não jogou no Cruzeiro, não jogou, simplesmente não jogou. E no Inter, ele é uma das principais peças, né? Poxa, mas se é pra tentar recuperar um jogador, pode tentar recuperar o William. Não, e a gente não tá falando de qualquer jogador, né? A gente tá falando de um cara que outro dia tá na seleção brasileira, ganhou o Troféu Guará, mas no ano passado fez parte da seleção do Campeonato Brasileiro. Cara, o Cruzeiro vai trazer um jogador do Inter, que é um jogador mediano, pra tentar recuperar. Por que não investe em recuperar o seu atleta? Vai trazer o seu jogador. Vai trazer, com todo respeito, vai trazer um reserva. Ele vai trazer um jogador reserva, que não vai ser titular. Liberando um cara que estava na seleção brasileira até o ano passado, até o meio do ano passado. Ele e o Matheus Pereira eram os dois melhores jogadores do Cruzeiro. Os dois. Depois que o Seabra saiu e chegou o Diniz, os dois foram ladeira abaixo. Já que o Diniz foi embora, quem sabe com um novo técnico os caras não possam recuperar. Não, com certeza. Eu acho que até porque tem tempo para isso, né? Você tem tempo agora para que o treinador desenvolva o seu trabalho, que tente entender melhor as peças que ele tem à disposição, como que deve jogar o time daqui para frente. Então, seria um período importante para você recuperar todo mundo, né? E recuperar até o time coletivamente, né? O William é um cara que vai ser difícil você achar do mesmo nível, viu, João? Você pode ter certeza disso. 8h16 em Belo Horizonte, você tá precisando de dinheiro? Eu tenho uma dica para você. Antecipe seu saque aniversário fundo de garantia no Banco BMG. Simples e sem burocracia. Não compromete a sua renda, não tem parcela mensal e seu dinheiro cai na conta no mesmo dia. Tudo 100% digital, sem precisar sair de casa. O Marlon também tá com possibilidade de deixar o Cruzeiro? Então, João, foi uma informação do Diego de Leon, né? E aí eu fui atrás desses detalhes em relação ao próprio Cruzeiro, tá? O Cruzeiro para buscar informação sobre se pode acontecer essa troca, né? Entre Marlon e Juninho Capixaba. Eu vou contextualizar essa história que teve aí no início do ano uma ideia do Bragantino em fazer uma troca do Marlon. No início do ano não, no fim do ano passado, o Bragantino queria fazer uma troca do Marlon pelo Juninho Capixaba e ainda ia o Japa nessa negociação, que o Cruzeiro falou assim, opa, peraí, não é assim não. Aí o Cruzeiro já descartou de vez. Mas eu vou colocar na condicional, poderia acontecer, né? Não, em relação ao William, eu acho que é uma coisa, pelo que eu tô apurando, é uma situação que ela tem mais caminho para acontecer. Já do Marlon pelo Juninho Capixaba ainda é uma ideia que poderia ter essa história, uma conversa, uma análise, teria que ter um entendimento entre as partes, principalmente envolvendo a parte salarial, enfim, alguns detalhes precisam ser acertados. Mas aí, João, temos que lembrar que o Juninho Capixaba também não é titular do Bragantino. É isso que eu não consigo entender. Porque o menino foi pro Grêmio. Outro dia mesmo eu entrevistei o vice-presidente de futebol do São Paulo no final do ano passado, ele falando que o São Paulo queria o Marlon. Então, nós estamos falando de jogadores que têm mercado. O William não é qualquer jogador. Você não acha um lateral da qualidade do William em qualquer canto, não, cara. E o Marlon viveu bons momentos no Cruzeiro. Ah, tá bom, a torcida não aguenta mais, não tá jogando mais. Ok. Se esperar até o meio do ano, tem mercado pro Marlon. Eu tentaria recuperar esses dois jogadores. E não tô falando aqui por falar.
Eu tô falando por uma análise técnica. O William, Matheus Pereira e Marlon perderam rendimento depois da chegada do Fernando Diniz. Isso não deve ser coincidência. Eram os melhores jogadores do Cruzeiro. Eram os melhores. Eu tô exagerando? Não. Eles não eram os melhores jogadores do Cruzeiro no primeiro semestre do ano passado? O primeiro turno. Todo mundo concorda com isso? E o João Marcelo ainda nesse meio, né? Que eram os 3 pilares. O Cruzeiro era o 4º colocado sem os reforços. Termina o primeiro turno na 4ª colocação. Então todo mundo está de acordo que os 3 eram dos melhores jogadores do Cruzeiro. Quando que os 3 caem de rendimento? Quando chega o Fernando Diniz. Sim. Então, é possível fazer uma ilação, fazer uma ligação entre as duas coisas, a chegada do Diniz e a queda de rendimento. O Diniz acabou de ir embora. O Cruzeiro acaba de contratar um técnico. Esse técnico vai ter mais de um mês para fazer uma pré-temporada. Poxa, tenta recuperar os caras. Ah, mas o torcedor tá impaciente. Torcedor do Cruzeiro teve uma época que pegava no pé do Alex Talento. Ei. O Alex voltou, jogou, virou o maior ídolo do clube. Ah, o torcedor do Atlético pegava no pé do Mancini. O Mancini foi emprestado, voltou, virou ídolo do Atlético. Isso é natural do futebol, gente. O torcedor pega no pé do cara porque o cara não tá jogando nada. Se o cara fizer ali 2, 3, 4 bons jogos, esquece tudo e vai apoiar o cara. Então, eu acho, em especial, o William, eu acho um erro do Cruzeiro. Não, mas você tá falando uma coisa que eu concordo plenamente, não é eu concordo, o futebol mostra isso, né, que você tá falando, agora precisa ver sempre o lado do atleta, né, o João, o quanto o atleta não tá se sentindo confortável por algum motivo, e o Pance deu um em especial, né, que aconteceu hoje, que é mas ele não tá jogando mal pelo que aconteceu hoje. Não. Hoje à tarde não teve jogo, não. De querer sair, né? De querer sair. Sim, mas se ele tá com essa ideia de sair, ela não vem de hoje. Sim. Então os problemas que talvez levam ao desejo de sair são outros. Mas pode ter acentuado, né? Ah, com certeza acentuou. Mas aí também entra o papel do clube. O diretor de futebol tá lá pra isso, pra sentar com o cara e falar, amigo, você conhece aqui, pagamento em dia, tem estrutura, você sabe que o clube está investindo. Vamos esquecer o que passou, deu tudo errado com o Diniz. Vamos tentar começar do zero. Vamos pegar agora esse período de pré-temporada para deixar o físico inteiro. Ô Léo Jardim, vem cá, vamos sentar com o cara aqui. Deixa eu te mostrar o que esse cara jogou no primeiro semestre do ano passado. Deixa eu mostrar os vídeos dele. Senta aqui com ele, conversa, fala o jeito que você gosta de jogar. Tenta mostrar para ele por que você jogava com o Fernando Seabra bem e por que você passou a jogar mal com o Diniz. Vamos tentar entender isso. Eu pelo menos penso assim. É que a direção também não tem sido habilidosa nesses casos, né? Vide Matheus Pereira também, essa confusão que deu. Mas realmente, eu acho que você tem toda a condição do mundo de recuperar os caras que são bons, que comprovadamente são bons, que jogaram bem. Não foi em outro clube, não. Foi no Cruzeiro, né? Mas aí precisa de um trabalho que vai ter que ser melhor do que tem sido da direção para tentar harmonizar toda essa situação de jogador, clube, torcida, que nesse momento tá um pouco nebulosa, né? Ô João, só para trazer aqui, então não dá para cravar que essas negociações vão acontecer, né? Eu conversei com a diretoria do Cruzeiro há pouco, e aí com quem eu conversei falou, vamos ver, né? Não tem nada cravado, falou assim, tá saindo, tá indo embora amanhã, não tem isso. Mas obviamente, se é por exemplo, no caso do Marlon já teve um interesse antigo do Bragantino. No caso do William, tem um lado do William ter vivenciado coisas boas no Internacional, né? Vamos ver se essa situação vai avançar ou se vai acontecer isso que você falou, né? Chegar o Leonardo Jardim e falar, não, eu quero esses caras aí, vamos contornar a situação, vamos ver. Mas pelo menos é o que tá pegando agora à noite em relação ao Cruzeiro. Ô Jardim, olha o William com carinho e com atenção, não tá jogando bem, já há muito tempo, mas quando tinha um técnico que conhecia bem e que cuidava bem, jogou muita bola. Então, você com a sua qualidade, você pode recuperar esse jogador. 8h23 em Belo Horizonte, Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, na rua Jaceguai, no Prado. Alô, Paulo Roberto, meu amigo Paulo Roberto, que é um grande cruzeirense. Tá triste aí com o resultado do Cruzeiro no final de semana, mas tá lá firme e forte, cuidando muito bem do Sindeac. Onde é que você tá indo, meu filho?
Não foge não, que ainda tem mais pergunta pra você. Olha lá, o repórter bom é assim, ó. Já foi lá pro canto, já tá no telefone ali apurando notícias. Daqui a pouquinho o Pansieri volta com mais notícia aqui. Que susto, meu PC, até que era um baga, uma coisa que... Mas graças a Deus é a notícia, vamos, né? Deixa eu te falar, como é que você analisa essa eliminação do Cruzeiro pro América, Alê? O América é um time. O América é um time de futebol que tem as suas limitações, que pra Série B, viu, João, vai ter que contratar, vai ter que colocar a mão no bolso, vai ter que fazer um investimento, porque você não consegue jogar com a mesma intensidade, com o mesmo nível de concentração, 38 rodadas que você joga os 4 clássicos que o América jogou e jogou bem, né? Mas é um time. O Cruzeiro, por vários motivos, não é um time ainda. É uma reunião de bons jogadores que alguns deles não estão jogando bem. Então, você não pode imaginar que o Cruzeiro vai chegar na semifinal do campeonato, tem trocado de treinador 3 vezes, vai chegar com um time redondinho, taticamente bem feito, com o treinador conhecendo o elenco, conhecendo o adversário, conhecendo o Campeonato Mineiro. Você não vai conseguir chegar nesse estágio com tão pouco tempo. Então, acho que prevaleceu o time, sabe? Um conjunto que, na minha opinião, no caso do América, é melhor taticamente, por todos esses motivos que eu disse, e em termos de disposição, contra um time que tecnicamente é superior, que é o caso do Cruzeiro, mas que taticamente ainda está engatinhando e em termos de disposição deixou a desejar. Eu ontem já falei aqui longamente sobre a minha visão, minha opinião sobre os erros do Cruzeiro. Quem não ouviu, convido para ir no YouTube da Itatiaia para acompanhar minha fala. Mas hoje eu queria falar um pouquinho, críticas feitas, análise feita, queria falar um pouquinho do outro lado. O Cruzeiro não pode transformar essa eliminação em terra arrasada. É claro que é muito ruim ter sido eliminado do Campeonato Mineiro, tudo que nós já dissemos, todos os problemas que a gente está enxergando no Cruzeiro, a transferência de responsabilidade do Cruzeiro. Agora, para mim, a temporada do Cruzeiro, ela pode recomeçar agora em outro patamar por um motivo simples. O Cruzeiro tem um técnico e o Cruzeiro vai ter a oportunidade de fazer uma pré-temporada. Então, no ano passado, Pansieri é testemunha disso. Eu conversei com ele ano passado, naquele momento em que o Fernando Diniz ia sair, acabou não saindo. Papo de redação, falei com ele, Pansieri, o Fernando Diniz não aguenta meia dúzia de jogos no Campeonato Mineiro com o ambiente que está criado. E aí vai ser o maior problema do Cruzeiro, porque vai ter perdido a pré-temporada e vai ter perdido o mercado. O Cruzeiro tem 2 aspectos muito favoráveis, Alê. Primeiro, vai poder fazer de novo uma pré-temporada. E agora com um bom técnico que esperamos que consiga fazer um grande trabalho. E segundo, o que muita gente ainda não parou para pensar. A janela do meio do ano vai ser muito importante, porque vai ser uma janela com o futebol parado. O Cruzeiro vai ter condição de reajustar o elenco no meio do ano e, de novo, ter um período grande de treinamento sob comando do Léo Jardim. Então, o Cruzeiro tem muita coisa ainda para fazer, mas terá muita oportunidade de arrumar a casa. Vai poder arrumar a casa primeiro agora com o Léo Jardim conhecendo o elenco e trabalhando o elenco com um mês parado, uma pré-temporada de novo, e depois, no meio do ano, para ele arrumar o elenco, ajustar o elenco, eventualmente liberar algum jogador e trazer outro jogador, e de novo com um período de quase um mês parado. Então, gente, a temporada vai até dia 21 de dezembro. Ainda tem muita coisa para acontecer e eu acho que o Cruzeiro tem total condição de brigar em outro patamar esse ano, porque vai ter um técnico de verdade. É baixar a bola, é acabar com o oba-oba, é humildade, parar de transferir responsabilidade, tentar serenar o ambiente interno, ouvir o Léo Jardim, tem sido muito lúcido nas suas falas, e na janela do meio do ano, preocupar mais com perfil de jogador e momento de jogador do que com nome de jogador. Até com a característica que agrade o treinador, né? Até isso eu acho que tem que ser muito bem pensado. E também, né, João, aprender com os erros, né? Os erros que foram cometidos, você tem que ter um aprendizado, senão realmente não serve de muita coisa, não. Ô Pansieri, vamos lá, porque daqui a pouquinho tem um pronunciamento do presidente da República, mas já adiantando,
que no YouTube nós vamos continuar no ar, tá? Então você já vai entrando no YouTube aí, a não ser que você queira ouvir o presidente falar, aí você fica no radinho. Agora se você preferir ouvir a gente, vem pro YouTube. Fala, Pansieri, rapidinho, que falta 1 minuto pra gente virar a chave. Coisa rápida, apurando aqui a situação do Marlon. Pelo menos 2 clubes querem o Marlon. Pelo menos 2 clubes querem o Marlon. Se vai ser o Bragantino na história, por isso que eu falei, João, não dá pra cravar. Mas 2 clubes querem o Marlon e isso pode acontecer. Então continuamos por aqui, dá mais detalhes aí do Marlon. Vamos lá, João. O Marlon, ele teve 2 ofertas do Grêmio para deixar o Cruzeiro, né? E na época o Cruzeiro não liberou. Então agora, só repetindo, ele teve 2 propostas do Grêmio e o Cruzeiro não liberou. Mas agora 2 equipes estariam interessadas no Marlon. E realmente pode acontecer, né? Pode acontecer essa saída do jogador. É um atleta que tem mercado, né? Tem mercado. E com certeza, João, eu volto a dizer, mesma situação do William, cabe ao Marlon. Que o boneco do Marlon também estava pendurado lá naquele viaduto. O jogador fica numa situação difícil e complicada. É difícil, mas não é impossível. Ô, gente, qual clube que os caras vão pro Brasil que não vai ter alguém com esse tipo de postura infeliz? Eles estão achando que vão sair do Cruzeiro e tem gente mal educada, desrespeitosa, tem bandido pra todo lado, infelizmente. Mas aí é uma questão que não só cabe... Vai pro Recife, lá fizeram o que fizeram com o torcedor. Vai pra Porto Alegre, nós já vimos acontecer coisas do mesmo jeito lá. Vai pra Bahia, já teve ônibus quebrado com o jogador dentro. Então, infelizmente, isso é uma tragédia nacional, de falta de educação, de falta de civilidade, de falta de respeito humano. Só que aí, João, que pega nesses 2 casos que a gente tá citando, William e Marlon, talvez não seria nem a vontade dos próprios atletas, né? Talvez o clube também tá querendo pôr eles numa negociação. Isso pode acontecer. Pode ser até o treinador, né? Que prefere outra característica. Pode ser um montão de coisa. Estão querendo mesmo mandar os 2 Não, de forma alguma. Não, principalmente, eu acho que são casos diferentes. Acho que a torcida tá mais brava mesmo com o Marlon, né? Com a do pênalti, coisa, né? Com ambos, né? Porque o William também errou, né? O William bate e o Matheus pega, né? O Marlon... Mas é completamente diferente, na minha opinião. E olha, o pênalti do William, por incrível que pareça, foi bem batido. Agora, o goleiro fez uma defesa espetacular. Tá numa fase incrível, o goleiro. O goleiro fez uma defesa espetacular. Não é aquele pênalti que o cara bate a meia altura, né? Não, o cara bateu lá no canto, o goleiro fez uma defesa espetacular. Muito mérito do goleiro ali. O Marlon hoje é reserva do time, né? O Kaique é o titular. Eu acho que a situação do William é mais reversível do que a do Marlon. Acho que o Marlon, assim, talvez não, como disse o Pansieri, a gente não sabe exatamente, mas talvez os 2, né? Clube e jogador tenham a mesma decisão nesse momento. Talvez, né? A mesma decisão de procurar novos ares e tal, porque o Marlon hoje é um reserva do time, né? Enfim, vamos ver. Eu acho que o William é mais... O William dá pra reverter mais. Eu acho a situação do Marlon uma situação mais complexa. Mais complexa. Agora, também não traria qualquer um pro lugar só pra falar que tá fazendo uma troca, não. Libera o cara e baixa a folha de pagamento, espera a janela do meio do ano aí pra ver o que tem no mercado. Pode ser. Agora o William não. O William, eu insisto nisso. Eu não liberaria o William, não. O William é muito bom jogador. Instituição, sai Emerson Pansieri e entra Cláudio Rezende. Você quer completar um detalhe, Pansieri? Só pra eu passar aqui o lugar pro nosso Claudão. Realmente o Bragantino na época não chegou em valores com o Marlon, por isso a negociação não andou muito, mas a do Grêmio teve valores e o Cruzeiro na época não liberou. Mas vamos ver que 2 propostas podem chegar realmente pelo jogador do Cruzeiro, Marlon. Apuração nossa que eu acabei de fazer aqui. João, um abração pra você. Maravilha, Emerson Pansieri.